Você gostaria de lidar de um modo mais adequado com o estresse, melhorar sua autoestima, ser menos receoso, ser mais seguro? Você deseja bem-estar psíquico, equilíbrio emocional e felicidade interior? Deseja compreender e lidar melhor com o seu humor? Então, esse vídeo é para você. Na verdade, esse é o segundo vídeo de uma série especial chamada Compreendendo o Seu Humor. Em cada um desses vídeos, eu apresento valiosas dicas e estratégias eficazes para que você possa lidar melhor com o seu humor. Aprendemos que o nosso estado de humor está entrelaçado a outros fatores, formando um conjunto de 5 elementos independentes. Você lembra do primeiro vídeo? Esses 5 elementos, eles estão profundamente conectados. É uma espécie de liga metálica. Na liga metálica, você reúne vários metais, faz uma fusão, eles são fundidos e depois você tem aquela mistura que é inseparável. É essa ideia aqui que eu quero te transmitir. Não quero que você pense em elementos que não tenham relação um com o outro. Eu não quero que você pense que esses 5 elementos possam ser separados, porque na verdade eles formam uma liga metálica. Eles estão indissoluvelmente reunidos. Além disso, esses 5 elementos estão em permanente interação, de modo que a alteração de qualquer um deles é capaz de afetar todos os outros. Assim, estados de humor e pensamentos estão conectados com comportamentos e reações corporais. E esses 4, por sua vez, estão também entrelaçados ao nosso habitat, os aspectos ambientais e situações da vida. O habitat é uma linguagem da biologia e diz respeito ao ambiente em que um determinado ser vivo vive, ao clima, à vegetação, à alimentação, ao grupo ao qual ele pertence. Então, quando a gente usa aqui a palavra habitat, nós estamos nos referindo a um conjunto de elementos que compõem as circunstâncias da sua vida. Onde você mora, onde você vive, qual local, a cidade, o que você faz, qual é a sua família, quais são as pessoas que estão ao seu redor. Quer dizer, um contexto, um conjunto ambiental que define o seu habitat. De modo que, se esses 5 elementos estão todos conectados, qualquer mudança em um desses elementos acaba afetando ou provocando mudança nos outros 4. Então, vamos resumir tudo isso que eu estou dizendo aqui para ficar mais fácil de compreender. Primeiro, há 5 partes em qualquer problema. O ambiente, as situações de vida, ou seja, o seu habitat, suas reações físicas, sua reação corporal, o seu humor, seus comportamentos e os seus pensamentos, seu mapa mental, seu mindset, a maneira, a sua mentalidade. Esses 5 elementos fazem parte do conjunto das peças de qualquer problema que você esteja vivendo, de qualquer desafio, de qualquer situação. Segundo, cada uma dessas 5 partes, ela interage com as outras. Há uma interação. Terceiro, pequenas mudanças em qualquer área podem originar mudanças nas demais áreas. Então, uma pequena mudança no comportamento altera o meu ambiente, uma pequena mudança no habitat altera meu estado de humor, que por sua vez altera reações físicas, reações corporais. Entende? Então, eles estão entrelaçados. Quarto, a identificação dessas 5 partes
quando você compreende, identifica, reconhece, isso pode proporcionar uma nova maneira de você compreender os próprios problemas. E, além disso, pode fornecer ideias de como fazer mudanças positivas na sua vida. Então, no primeiro vídeo dessa série, Compreendendo o Seu Humor, nós tomamos consciência da existência desses 5 elementos. Nós mostramos que existem 5 partes, que existem 5 elementos e que essas partes, esses elementos estão profundamente conectados. Além disso, nós explicamos de modo detalhado cada um dos elementos. Você lembra os 2 casos que eu citei? Do rapaz e da mulher bem-sucedida? Não? Volta lá no vídeo. Nesse segundo vídeo, nós temos uma proposta diferente para você. Nós faremos um inventário desses 5 elementos no momento atual da sua vida. Nesse momento que você está vivendo agora, essa situação atual, algo que está te angustiando, alguma coisa que aconteceu, algum estado de humor que você se encontra nele e está com dificuldade de sair, seja pânico, seja ansiedade, seja uma depressão, não importa. Nós vamos fazer um inventário do seu estado atual, de modo a compreendermos melhor esse estado de humor que está se tornando mais frequente na sua vida. Preparado então? Pega papel, caneta ou lápis, ou seu tablet e anota tudo. Faça aí agora um inventário. Se prepare para fazer esse inventário. Essa é a proposta desse segundo vídeo da série Compreendendo o Seu Humor. Mas antes de fazermos esse inventário, antes de você começar a anotar aí os elementos, os 5 elementos da situação atual que você está vivendo, eu quero apresentar também mais 2 estratégias inadequadas para lidar com o seu estado de humor, com a sua dimensão afetiva. É muito importante a gente compreender o que não funciona para descobrir aquilo que funciona. Então vamos lá. Primeira estratégia que não funciona, ineficaz, é você acreditar que basta mudanças externas, por exemplo, mudanças no ambiente ou mudanças de comportamento para você melhorar seu humor. Aqui nós temos uma armadilha. Eu posso alimentar uma crença de que se eu altero o externo, se eu faço uma alteração que diz respeito ao ambiente, ao meu habitat, ou se eu mudo o meu comportamento, que é aquela parte mais visível, aquela parte mais concreta do ser humano, seu comportamento, se eu acreditar que mudando isso, mudando de ambiente ou mudando de comportamento, eu sou capaz de ter uma atuação altamente eficiente sobre o estado de humor. Bom, não é bem assim. Por quê? Porque nós temos os outros elementos subjetivos. Eu tenho a minha mentalidade, o meu mapa mental. Eu tenho a minha própria dimensão afetiva, a minha subjetividade, meus sentimentos, minhas emoções, o próprio estado de humor. Não é mesmo? Eu tenho ainda as reações corporais. Meu corpo se adapta a determinadas reações. Você pode, durante um longo período, ter insônia, ou ter vontade de dormir muito, ou se sentir fraco, ou sentir taquicardia, essas reações orgânicas, corporais, que são internas. Se eu olho apenas para o externo, o habitat, o meio ambiente e os comportamentos, eu posso alimentar uma impressão que é falsa, de que mexendo no exterior, eu sou capaz de resolver questões profundas cuja causa estão no meu interior.
na minha dimensão mais profunda. Esse é um erro grave. Nós vemos esse tipo de abordagem em todas as mídias sociais. As pessoas te aconselham um comportamento, aquisição de um hábito, ou te aconselham até às vezes deixar um relacionamento, deixar um trabalho, mudar de habitar, como se isso fosse uma garantia absoluta de que haverá uma mudança interna, de que você vai afetar a sua dimensão interior, especialmente o seu estado de humor. Não é bem assim. Por que não? Porque lembra que nós falamos sobre 5 partes? Sobre 5 elementos? E que esses 5 elementos estão profundamente entrelaçados uns aos outros? Então, você acredita que atuando em apenas 2, nós vamos resolver o problema dos 5? Claro que não. Eu posso adotar um pequeno comportamento e ele vai afetar os outros 4 elementos. Eu posso fazer uma pequena mudança em um desses elementos e afetar os outros. Mas não se trata de afetar. Nós estamos falando aqui de acreditar que eu vou resolver o problema lidando apenas com 2 elementos. Não. Para lidar com as questões profundas do ser humano, eu tenho que ter essa visão global dos 5 elementos. E agora você já começa a deduzir aí qual é a segunda estratégia ineficaz. A segunda estratégia ineficaz é acreditar que basta eu realizar mudanças internas. Então, basta eu alterar minhas reações corporais, basta eu mudar meus pensamentos, meu mapa mental, basta eu trabalhar a minha dimensão afetiva, que eu vou transformar meu estado de humor, que eu vou resolver o desafio ou o problema que eu estou vivendo. Aqui é o contrário. Eu acredito que apenas a dimensão interna é suficiente. Também não é. Não posso apenas agir nas minhas reações corporais, na minha dimensão afetiva, no meu mapa mental, na minha mentalidade e me esquecer das mudanças que eu tenho que fazer no meu habitat, no ambiente em que eu vivo. E esquecer das mudanças de comportamento, das mudanças de hábito. Então aqui é o outro extremo. Na primeira estratégia ineficaz, eu fui para o extremo do externo. Eu acredito que tudo vai ser resolvido com estratégias externas, estratégias exteriores. Nessa segunda, eu acredito que todas as questões serão resolvidas apenas com estratégias interiores. Isso é muito comum nas pessoas que acreditam que são religiosas, que têm uma fé admirável, mas que acreditam que apenas orando, ou que apenas meditando, ou que apenas fazendo uma terapia, elas vão conseguir equacionar os graves problemas que estão vivendo. Porque ela alimenta essa concepção de que basta eu lidar com o subjetivo e por um passe de mágica o mundo externo vai se alterar. Na verdade, não. Na verdade, os 5 elementos estão conectados. 2 elementos dizem respeito ao exterior, que é o habitat e os comportamentos, e 3 elementos dizem respeito ao nosso mundo interior, que é a nossa dimensão afetiva, o estado de humor propriamente dito, a nossa dimensão cognitiva, que são nossos pensamentos, nossa mentalidade, e as nossas reações corporais, que dizem respeito às emoções, aquilo que é automático, aquilo que é fisiológico e que também precisa ser cuidado. Quando eu reúno esses 2 lados da maçã, o externo e o interno, quando eu relaciono essas 5 partes do quebra-cabeça, compreendendo que existem 5 partes, compreendendo que elas estão entrelaçadas, compreendendo que elas formam uma liga metálica, e começo a agir
nesses 5 elementos simultaneamente, mesmo com pequenas ações, com pequenas mudanças em cada um deles, aí sim, aí a minha estratégia se torna muito mais poderosa, muito mais eficiente e muito mais eficaz. Porque eu não estou desconsiderando nem o externo, nem o interno. Pelo contrário, eu estou unindo esses dois aspectos que fazem parte da nossa vida. Estão aqui as duas estratégias que não funcionam. Mas agora você já deve estar aguardando aí a estratégia que funciona, a segunda estratégia que ajuda a lidar melhor com o nosso estado de humor ou com as alterações de humor. Lembra do primeiro vídeo? A primeira estratégia que nós comentamos aqui foi: compreenda os 5 elementos. Compreenda essas 5 partes. Agora, a segunda estratégia desse vídeo que eu quero lhe apresentar é: faça um inventário dos 5 elementos da oscilação do humor no momento atual da sua vida, levando em conta o que você está vivendo agora. Preparado? Preparado? Pegue lápis, caneta e papel. Faça um quadro com 5 colunas. Numere 1, 2, 3, 4, 5. E vamos começar a fazer o inventário. Na primeira coluna, você vai anotar ambiente, habitar, mudanças no ambiente ou mudanças em situações da sua vida. Essa é a primeira coluna. E eu quero que você responda algumas perguntas. Essas perguntas são perguntas guia. Elas apenas te ajudam a raciocinar. Não são perguntas fechadas. Você pode fazer outras. Estou apenas te dando exemplos. Estou apenas te guiando para que você aprenda a fazer perguntas sobre cada uma dessas 5 partes. Estamos aqui nessa coluna habitar, ambiente, situações de vida. Eu te pergunto então, que mudanças recentes ocorreram em sua vida? Mudanças positivas e negativas. A epidemia? A quarentena? O fim de um relacionamento? Uma situação de saúde que mudou? Você perdeu o emprego? Você mudou de emprego? Você mudou de cidade? Os filhos cresceram e saíram de casa? Entendeu? O que no seu habitat mudou? Quais foram os eventos mais estressantes para você no último ano? Nesse último ano, o que mais estressante aconteceu? Nos últimos 3 anos? Nos últimos 5 anos? Eu posso ampliar a minha avaliação. Posso pensar num período. Você pode pensar na sua infância. Qual era o ambiente da sua infância? O que esse ambiente causou em você? Você está passando por dificuldades duradouras ou dificuldades atuais? Por exemplo, você está sendo discriminado, está sendo molestado ou foi abandonado por alguém? Você está com problemas de saúde? Problemas familiares? Dificuldades financeiras? Elas são atuais ou elas são duradouras? Percebeu? Quero que você foque no seu habitat, no seu ambiente, nas circunstâncias e situações da sua vida. Situações do momento presente. Elas podem ter raízes no passado, mas algo que está acontecendo agora, algo que está interferindo nesse momento na sua vida. Pense sobre isso. Anote nessa coluna. Anote todas essas mudanças
no seu habitat. Agora vamos para a segunda coluna. Preparado? Segunda coluna. Não há uma ordem. Eu estou colocando primeira, segunda, terceira, não é porque tem uma ordem. Você pode mudar essa ordem do jeito que você quiser. O que importa é que esse inventário tenha 5 colunas, ok? Onde você vai colocar os elementos não tem a menor importância. O que você vai responder primeiro não tem a menor importância. Porque os 5 elementos não estão entrelaçados, então não importa por onde você começa. O que importa é que você não deixe nenhum dos 5 elementos para trás. Combinado? Então, nesse meu exemplo, nessa tabela de agora, que eu estou te apresentando, a segunda coluna você vai escrever reações físicas, mudanças corporais. Que sintomas físicos você está experimentando agora? Por exemplo, considere seu nível de energia. Está com muita energia, está com baixa energia? Você está com muito apetite, com pouco apetite? Você está sentindo dor? Você está com pouco sono, com muito sono? Está sofrendo de insônia ou de excesso de sono? Além de sintomas ocasionais, por exemplo, como tensão muscular, você está ficando assim com o pescoço duro, dor na lombar, algum tipo de tensão muscular? Você está experimentando um cansaço que você não consegue explicar? Taquicardia, dores de estômago, azia, refluxo, sudorese, tontura, dificuldades respiratórias, essa é boa. Alergias, alergia na pele, rinite, sinusite. Todas essas alterações corporais são muito representativas e elas dão grandes dicas sobre a nossa dimensão afetiva e também sobre o nosso equilíbrio orgânico. Por isso você deve, é claro, procurar um médico, fazer um check-up, fazer os seus exames. Pode ser que você esteja com falta de determinadas vitaminas, sais minerais, de alguns nutrientes, pode ser que você esteja com algum distúrbio orgânico. É importante agir com responsabilidade em relação ao nosso corpo. Cuidar do nosso corpo, porque ele precisa de revisões anuais, precisa de revisões cíclicas. Nosso corpo precisa de cuidado. Ele precisa de descanso, precisa de nutrição, precisa de atividade física. Então, procure o seu médico. Mas, além disso, o corpo também apresenta marcadores biológicos das emoções. Ele funciona como um quadro, como uma tela que revela as emoções que mais frequentemente estão se expressando. Uma ansiedade, o estresse podem ocasionar uma série de alergias de pele, respiratória, etc. A ansiedade, o estresse, pode lhe dar insônia, pode afetar o seu sono, pode provocar um distúrbio temporomandibular, você pode ficar com um bruxismo. O nosso corpo, ele reflete a mente, os estados da mente, as dimensões, as outras dimensões, afetiva, cognitiva, volitiva. Percebe? Então é importante ficar atento a essas alterações corporais. Anote, escreva aí na segunda coluna. Bom, você entendeu. Vamos agora para a terceira coluna. O estado de humor. Escreve aí, estado de humor. E eu quero que você pense, que palavras isoladas descrevem o seu estado de humor mais frequente ou mais perturbado?
Você está triste com frequência? Você está nervoso com frequência? Você está raivoso com muita frequência? Está se sentindo solitário há muito tempo? Carente, culpado, envergonhado, com baixa autoestima, não conseguindo valorizar-se, dar valor a você mesmo na sua vida? Qual que é o seu estado de humor frequente? Porque lembra, oscilações são comuns. É natural eu ficar nervoso em um determinado período do dia. Isso é humano e isso é saudável. Mas se eu começo a apresentar um estado de humor, de nervosismo constante, frequente, o que está acontecendo aqui? Não está mais ocorrendo oscilação. Na verdade, eu estou caindo para um vale. Um vale de tristeza, de nervosismo, de estresse, de solidão, de carência, ou para um pico de exaltação, excesso de atividade, um ativismo, um foco excessivo no exterior, com desconsideração das realidades interiores. Percebe? É preciso avaliar o estado de humor permanente, aquilo que é mais frequente. Vamos agora para a quarta coluna. Você vai anotar nela: pensamentos. Entre parênteses, mentalidade. Quando você experimenta esses estados de humor frequentes e intensos, quando você vive essas alterações, essas mudanças no seu habitat, quando você experimenta essas manifestações orgânicas corporais, que pensamentos você tem a respeito de você mesmo? Que pensamentos você tem a respeito de outras pessoas? Que pensamentos você tem a respeito da sua vida? Que história, que narrativa, que enredo você conta quando alguém lhe pede para falar da sua vida? Como você conecta o seu passado, o seu presente e o seu futuro? Quais são os seus pensamentos a respeito do futuro? Que história é essa que você está contando? Que sentido você está dando para presente, passado e futuro? Quais são os fatos que você selecionou do passado? Porque, é claro, o seu passado está rico de acontecimentos, mas você selecionou apenas alguns. Talvez você tenha selecionado apenas os acontecimentos negativos. Talvez você esteja cultivando aí na memória apenas aquilo que te aconteceu de ruim. É um foco, é uma mentalidade, é um significado que você dá ao passado. Da mesma maneira, o presente. Qual o significado, qual o sentido que você está dando para o momento presente da sua existência? Como você está lidando com o tempo presente? Com o agora? Que história você conta sobre o passado? Isso é sentido. Sentido, significado, é quando eu junto passado, presente e futuro dentro de um enredo. É como se você fosse um novelista. É como se você tivesse escrito uma novela. Tem os atores, tem os diálogos, tem a filmagem, mas quem está contando a história? É você. Que história você está contando? O que você pensa? Como você interpreta tudo isso? Outras perguntas. Que pensamentos interferem na realização de coisas que você gostaria de fazer ou que você acha que deve fazer? Você tem pensamento assim: eu não vou conseguir, eu não sou capaz, isso é impossível.
Ou você alimenta pensamentos não muito realistas? Tudo é possível, eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Um pouco de excesso, de exagero? Qual é o significado que você dá para essas atividades que você precisa fazer? Que imagens ou lembranças vêm frequentemente à sua mente? Que memórias? Do que você mais lembra? Ao longo do dia, você pensa mais em quê? O que absorve o seu pensamento? Percebeu? Essa é a sua dimensão cognitiva. É a sua mentalidade. É por isso que você está aqui assistindo a esse vídeo. É por isso que eu espero que você se inscreveu no canal Odisseia. É por isso que você já assistiu à série sobre ansiedade e está assistindo agora uma nova série, as séries sobre compreendendo os estados de humor, compreendendo o meu humor. É por isso, porque você precisa arejar, você precisa ouvir coisas novas, você precisa aprender coisas novas. Nós estamos sempre aprendendo e ensinando. Nós estamos sempre compartilhando. É por isso que você se interessou pelo projeto Odisseia, esse projeto de desenvolvimento humano que trabalha o ser humano em 7 dimensões. Depois dá uma olhada aí no vídeo, tem um vídeo muito especial de abertura do canal Odisseia que explica o que é o projeto Odisseia, o que são os 7 elementos do ser integral, o que é o ser integral. Vale a pena. É por isso que você está aqui, procurando coisas, porque nós precisamos mudar constantemente a nossa mentalidade. Não tem como eu viver o tempo presente com a mentalidade de 20 anos atrás. Faz parte da adaptação evolutiva. Faz parte da adaptabilidade. Eu preciso renovar minha mente. Eu preciso renovar minhas crenças, renovar minhas concepções, renovar a minha interpretação da vida, das pessoas, a interpretação que eu tenho de mim mesmo, da minha personalidade, da minha vida, da minha história pessoal. Qual tem sido a interpretação que você está dando para a sua vida? Essa interpretação, ela tem um impacto, porque é com base nessa interpretação que você toma decisões todas as horas. A todo momento você toma decisões baseadas na interpretação que você dá para a sua vida. Essa dimensão, ela é muito importante. Esse aspecto do pensamento, essa coluna 4 aí, aqui no meu exemplo, ela é muito importante. Ela não é a única. Não basta alterar apenas o pensamento, lembra? São 5 elementos. São 5 colunas, mas cada uma delas tem o seu valor. E aqui nós estamos destacando o valor dessa coluna pensamento, mentalidade. Abra a sua mente. Como dizem as canções, open your mind. Né? Abra, no sentido de uma janela. De uma janela. Né? Há uma frase assim, ela é bem desgastada. A gente lê até em para-choque de caminhão, de tão desgastada, mas ela é tão verdadeira. A mente é como um paraquedas. Só funciona se estiver aberto. Tem que abrir a mente. Você tem que estar disposto a questionar, a aprender, a renovar, a reinterpretar, a ressignificar. Isso é muito, muito, muito importante. O que você faz numa psicoterapia? Você aprende a ressignificar, a reinterpretar. Você aprende a enxergar o que você não via. Isso é compreensão. Isso é pensamento. Muito importante essa coluna. Vamos para a 5ª coluna? Faz um tracinho aí.
E anota, porque essa coluna também é impactante, como todas as outras. Comportamentos. Comportamentos, nós já vimos aqui o habitar, o seu ambiente, as situações da sua vida. Nós já vimos aqui reações corporais, já estudamos aqui a dimensão afetiva, o seu estado de humor, e acabamos de refletir sobre o pensamento, sobre a mentalidade. Mas, e os hábitos? E a maneira como você vive? Suas atitudes, seus gestos, suas palavras, em suma, seus comportamentos. Então pense nas seguintes perguntas. Que comportamentos estão conectados ao seu humor? Por exemplo, no trabalho, em casa, com amigos, comigo mesmo. Pense assim, quando você entra em casa, que comportamentos você adota? Você é daqueles que está sorrindo, conversa com os amigos, com os colegas de trabalho, mas quando entra em casa fecha a cara e começa a tratar todo mundo mal? Aumenta o tom de voz, é grosseiro, é sem educação. Esse é um comportamento. Se é um comportamento, ele pode e deve ser alterado. Como é você no trabalho? Você é daquelas pessoas que chega no trabalho, já logo começa a agir como uma máquina, não conversa com ninguém, não se relaciona, não pergunta, está ali totalmente autocentrado, totalmente focado apenas em tarefas? Ou você é aquela pessoa que fica conversando, interagindo e às vezes perde o prazo e às vezes não é tão produtivo? Quais são os seus comportamentos? O que você passou a fazer com frequência? Porque isso define hábito. Que hábitos você adquiriu? E que hábitos você perdeu? O que você deixou de fazer? Anota nessa coluna. Passou a comer muito doce? Passou a não comer nada? Passou a ter uma vida totalmente sedentária? Ou uma vida excessivamente movimentada, com muita atividade física, dando foco apenas para isso? Que hábitos você adquiriu? Essa dimensão comportamental, ela é também importantíssima e é muitas vezes desconsiderada. Porque eu imagino que bastam alterações externas no meu ambiente, basta eu mudar de relacionamento, basta eu mudar de casa, basta eu mudar de cidade que está tudo resolvido. Mas se eu mantenho os mesmos comportamentos, o que vai mudar? Muitas vezes eu faço terapia, eu mergulho na minha dimensão afetiva, nas minhas emoções, nos meus sentimentos, nos meus estados de humor, mas eu não mudo o comportamento. Eu não me permito fazer uma caminhada, erguer a cabeça, olhar o sol, adquirir hábitos salutares, hábitos de meditação, de oração, de uma caminhada, de uma atividade física, de passar um tempo com a família. Se eu não incorporo novos e salutares hábitos, uma das 5 partes vai ficar atrofiada. Então, eu trabalhei no ambiente, no corpo, no estado afetivo, nos pensamentos, na mentalidade. Estou lendo vários livros, mas eu não aplico. Por exemplo, você pode assistir a esse vídeo aqui 10 vezes. Você pode assistir a todos os vídeos do Projeto Odisseia. Mas se você não pegar um papel, a caneta e um lápis e não fizer esse inventário,
não houve mudança de comportamento. E o comportamento é algo que a gente experimenta. Eu não posso fazer por você. Eu não posso viver por você. O comportamento é seu. Você que precisa experimentar. É você que precisa encontrar um hábito adequado à sua rotina, à sua vida, à sua história. Esses são os 5 elementos e esse é o inventário que eu queria lhe propor. Agora, quando acabar esse vídeo, você promete que vai fazer o inventário? Essa é a tarefa que eu estou te dando. Uma tarefa concreta. Realize essas mudanças propostas nessa série, compreendendo o seu humor. Faça um inventário. Olhe para cada um desses 5 aspectos e responda a essas perguntas que eu te dei como exemplo e a outras perguntas que você vai formular. Anote isso, coloque data. É importante você colocar data, porque daqui 6 meses, quando você for responder de novo, daqui 2 meses, 3, 4, 1 ano, você precisa saber o que você respondeu há 2 meses atrás, há 1 mês atrás, há 6 meses atrás, há 1 ano atrás. É importante datar esse inventário, para que você perceba o seu crescimento, a sua transformação, o que foi ocorrendo ao longo do tempo e como você está lidando melhor com o seu humor, compreendendo melhor o seu humor e, por via de consequência, o humor das pessoas que você ama, das pessoas que convivem com você, o estado de humor dos outros seres humanos que estão ao seu redor. Vale a pena investir um tempo nesse inventário, se dedicar a essa tarefa com paixão, com inteligência, com estratégia. Pense sobre isso, mas sobretudo, execute, faça, preencha esse inventário. Bom, você gostou dessa estratégia eficaz para lidar melhor com seu humor? Ela é a segunda. No primeiro vídeo, nós demos uma primeira te ensinando a compreender quais são os 5 aspectos. Não deixe de se inscrever no canal Odisseia, porque aqui tem várias séries, vários vídeos. Clica aí no sininho para você receber notificações de vídeos novos. Todos os dias nós temos um vídeo pequenininho, rápido, de 4 minutinhos. E toda semana, nós postamos um vídeo maior, 2 deles, que fazem parte dessas séries e de vídeos avulsos aqui do Projeto Odisseia. Se você clica no sininho, você é notificado toda vez que um vídeo é postado. E claro, comenta, gostou, dê o seu like, compartilhe com o máximo de pessoas que você gosta ou que você acredita que esse vídeo possa ajudar. E também eu te aconselho a assistir outros vídeos, não só dessa série Compreendendo o Seu Humor, mas também da série Ansiedade, os vídeos que explicam o que é o Projeto Odisseia, o que é o Ser Integral, quais são os 7 elementos do Ser Integral, e venha fazer parte conosco dessa grande jornada do autodesenvolvimento humano e espiritual. Venha fazer parte do Projeto Odisseia.